Amém, irmãos. Irmãs, perdoe a nossa falha de início. Isso é para aproveitar, assim, toda essa situação de agitação interior, né? Um certo, assim, ansiedade. Mas eu estou aqui, eu vou confessar para vocês já, porque o Senhor falou fortemente um versículo no meu espírito. Ele falou assim: eu não te dei espírito de covardia, nem de medo. Seja corajosa, mulher, vai lá. Amém. Amadas e queridas, boa noite mais uma vez. É muito bom estarmos todas aqui. Saibam que nós oramos por cada uma de vocês, porque a gente sabe que não é fácil deixar nossa casa, deixar o nosso conforto, ou deixar muitas coisas a fazer para estarmos aqui juntas, né? Nossas queridas irmãs também que estão nos acompanhando pelo Zoom. Bom é estarmos juntas, unidas fisicamente ou em espírito. E como Deus, o Senhor fala que a oração é antes de tudo, nós já oramos, mas eu vou começar a palavra com oração. Você pode ficar onde você está, mas que você ore comigo, amém? Senhor nosso Deus, nós somos gratas pela oportunidade de estarmos juntas, em espírito, podendo desfrutar da tua pessoa maravilhosa. Nós nos achegamos a Ti confiadamente, porque sabemos que Tu és o nosso Senhor. Abençoa essa reunião, abençoa cada uma de nós que estamos aqui. Senhor, que o Senhor possa falar aquilo que está no Teu coração e nos alcança com o Teu amor, porque Tu és o Senhor. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre o poder da mulher que ora. O nosso grupo, falando de oração, nós tivemos em torno de 10 dias para preparar essa reunião. E deu uma certa ansiedade. Senhor, será que nós vamos conseguir preparar tudo a tempo certo? E aí já foi uma oportunidade para nós orarmos, para que o Senhor abençoasse não só a organização, mas também o nosso tempo, a nossa família, porque nós que somos mulheres, se alguma coisa acontece ao nosso redor, já não deu certo aquilo que nós tínhamos planejado, não é verdade? Então é uma dependência total do Senhor. E o Senhor mandou outras irmãs também para nos ajudar, por isso que nós conseguimos, então, estarmos aqui é uma vitória diante de Deus. Nossa, de cada uma de vocês e uma vitória do Senhor também. Amém? Eu quero falar da expectativa que algumas irmãs, às vezes, estivessem, algumas que vieram na última reunião, porque foi lançado que hoje nós começaríamos uma nova série, vamos dizer, de mensagens, que fala sobre um coração novo. Só que nosso Senhor, nosso Deus, Ele é vivo, né? E aí Ele nos levou para a oração. E o que eu percebo com isso? O nosso coração, ele é muito complexo, irmãs. A palavra fala que o nosso coração, dele vem as fontes da vida, mas ele também é altamente corrupto. Então, para chegarmos ao nosso coração e desvendar ali as entranhas que tem, primeiro nós precisamos começar com oração. Então, vamos descobrir um pouco mais desse segredo, desse poder que tem a mulher que ora. Amém, obrigada. E depois, assim, nós daremos sequência ao coração novo. E eu quero perguntar para você, qual é a sua expectativa nessa reunião hoje? Você que viu lá o título, Poder da Mulher que Ora, gerou alguma expectativa no seu interior? Você que já sabe qual é o poder, poxa, eu quero conhecer um pouco mais. Ou às vezes, quando a gente não entende direito o que é esse poder, Senhor, nós devemos pedir, Senhor, mostra-me o que é esse poder. E o Senhor nos mostra. Amém? Vocês perceberam nossa decoração verde aqui hoje? Eu confesso que eu estou até me sentindo um pouco parte da decoração. Falei para os irmãos, estou me sentindo uma árvore viva aqui, ó. Quando nós vemos verde, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça? Esperança. Amém. O verde, ele nos remete, sim, à esperança. E como nós cantamos naquele hino, esse último agora, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ao cheiro das águas brotará e dará ramos. Minha querida, não importa como você chegou aqui nessa noite,
Se você está triste, machucada, às vezes se sentindo um pouco sozinha, às vezes enfrentando alguma situação, do jeito que você está, ao cheiro das águas nós podemos ser renovadas. E a Bíblia fala que o nosso Senhor, Ele é a fonte de água viva. Assim como essa árvore que foi cortada, provavelmente os seus ramos, as suas raízes estavam perto da água, ou ela tinha lançado raízes muito profundas para buscar lá no solo a água, e ela pôde ser renovada. Quando nós estamos perto de Deus, perto da palavra de Deus, nós também somos renovadas. Não sei se as irmãs já observaram, mas até uma irmã trouxe no dia que a gente estava tendo comunhão. As plantas que nascem à beira do riacho, à beira do rio, elas são mais verdes. Você percebe que elas têm mais vida. Tanto é que num lugar deserto, por exemplo, o Egito, é um deserto, mas tem um rio. E na beirada do rio é muito fértil, muito frutífero. Então, se nós estamos à beira das águas, por mais que as tempestades dessa vida venham, nós vamos ter como nos renovar. Porque não vem de nós, mas vem de Deus, esse renovar. E tem um fato também, falando de esperança, às vezes nós esperamos muitas coisas daqueles que são nossos próximos, esperamos do nosso marido, nossos filhos, nosso trabalho, porque às vezes existe uma carência no nosso interior, e essa carência, ela só pode ser suprida por Deus. Por isso, a nossa esperança, ela tem que estar sempre e em primeiro lugar em Deus. Orar é falar com Deus. E por que nós temos orado? Como têm sido as nossas orações? Se nós temos esperança em Deus, nós devemos nos achegar a Ele confiadamente para fazer as nossas orações. Lembra do versículo que nós lemos no início? Lucas, pode projetar para nós? Hebreus 4:16a. Antes de orarmos, nós precisamos nos achegar a Deus. E como nós nos achegamos a Deus? Vamos ler juntas? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A chegar a Deus com total confiança de que Ele vai ouvir o que você tem para falar e de que Ele também vai responder o que você está falando, sabendo que Ele é o amado das nossas almas, que Ele é quem pode nos perdoar, pode nos lavar, pode nos fortalecer. Nós precisamos nos achegar a Ele com essa total convicção na oração. Queridas irmãs, essa é uma pequena parte da introdução, e nós não vamos deixar para revelar o poder no final, nós vamos revelar o poder agora, para que nós possamos encontrar o caminho, entender a nossa condição, para saber como podemos acessar mais esse poder. Todas nós temos experiências de oração, certo? Todas nós oramos e sabemos que tem um poder quando nós oramos. Mas de onde vem esse poder? Atos 1:8a nos diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrepende dos seus pecados, esse Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do seu espírito. Então esse Espírito de Deus vem para dentro de você. Então ele está aqui, ele já está dentro de você. E o que é esse Espírito? O que ele tem? 2 Timóteo 1:7 nos diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Vamos ler juntas esse versículo? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Esse espírito que está dentro de cada uma de nós, ele é constituído de poder, ele é constituído de amor e de moderação. Se nós precisamos de amor, esse espírito é. Se nós precisamos desse poder, esse espírito é.
Essa moderação é um equilíbrio entre todas as coisas, esse espírito é. E esse espírito também nos diz que ele não é de covardia. Covardia é o oposto de coragem. É aquele medo que não te deixa avançar, que não te deixa ir para frente, ou que não te deixa desfrutar daquilo que o Senhor tem para você na sua vida, ou daquilo que Ele espera de você. É muito forte essa palavra. Eu sempre sinto assim, que o Senhor me diz, faça o que tem que ser feito. Às vezes nós como esposa, mãe, dona de casa, múltiplas funções, às vezes dá um cansaço certas horas, às vezes até um desânimo. Mas o Senhor, quando a gente lembra desse versículo, o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Nós temos que tomar posse disso, está dentro de nós. E nós acessamos esse espírito pela oração. Nós sabemos de onde vem o espírito que habita dentro de nós, sabemos do poder que ele tem. Então eu gostaria de convidar vocês para nós fazermos uma pequena oração de 1 minuto. Nós poderíamos orar pelo que está no seu coração nesse momento. E tente sentir a presença do Espírito Santo, só você e Deus. 1 minuto de oração. Amém? Convido vocês. Amadas irmãs, como estão nossas orações diante do Senhor? Você tem orado diariamente? Você tem ouvido falar de Deus na sua vida? O objetivo aqui não é nos expor, mas trazer consciência da nossa real condição. Eu quero trazer aqui um testemunho pessoal meu de oração. Quando eu conheci o Senhor, quando eu conheci a vida da igreja, eu gostava muito de orar ao Senhor, de contar para Ele o que estava no meu coração, de agradecer por tudo que Ele fazia, de orar pela família, pelos filhos, de orar pela igreja. Eu gostava de orar pela natureza, isso é muito particular meu. Eu tenho muita admiração pela criação de Deus, eu acho muito lindo, Deus é muito detalhista, né? Cada detalhe. Falando de verde, quando você está viajando, você olha assim para a natureza, você percebe 200 tons de verde. Nada se mistura, você consegue identificar o que é uma árvore da outra. Deus é muito perfeito. E nas minhas orações eu sempre encontrava desfrute da presença de Deus. E isso era muito bom. Mas isso não era tudo. Eu já participava da vida da igreja há muitos anos. E é interessante que nós ouvimos a palavra, mas parece que tem o tempo certo da palavra falar conosco, né? Eu me lembro uma vez que o irmão compartilhando, isso já tinha anos que eu frequentava a vida da igreja, ele falou assim: o nosso acusador é o inimigo de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E é interessante que essa palavra parece que virou uma chave dentro de mim. Quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é porque não é, se alguém fez alguma coisa contra mim, a minha luta não deve ser contra aquela pessoa, mas contra o inimigo de Deus que atuou naquela pessoa. Isso muda o meu olhar. E que o nosso acusador não é o Senhor, é o nosso inimigo. Quando o Senhor nos mostra alguma coisa, através de um pensamento, um sentimento, é para nós nos arrependermos e nos voltar a Ele. Mas quando você fica ali naquela sessão de massacre, aquilo não vem do Senhor. E eu pude perceber que no meu coração tinha mágoa, algumas mágoas
tão sedimentadas ali, que eu carregava há muito tempo, e eu pensava que aquilo nem tinha jeito mais, aquilo fazia parte da minha pessoa. Eu dormia e amanhecia com, às vezes, algum sentimento triste no coração, e pensava que aquilo era normal. Mas o Senhor me revelou que não. Eu não precisava orar ao Senhor somente na minha situação atual. Eu tinha que aprender a olhar para dentro do meu coração, a enxergar lá no cantinho aquilo que a gente às vezes não quer sentir, não quer falar, algumas mágoas guardadas que só a gente conhece, que fica ali fazendo mal para a gente o tempo todo. Quando eu tomei consciência disso e eu orei, eu perdoei, eu liberei perdão, eu pude pedir perdão também, o Senhor me liberou daquela mágoa, daquela tristeza que eu carregava e mudou o meu rumo. Não é de um minuto para o outro, irmãs, é um processo. Você toma conhecimento, você se arrepende, vai diante de Deus e busca viver esse processo, porque você vai colher o fruto depois. E é uma libertação. Tem outro versículo que eu amo muito que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E por isso nós podemos experimentar da verdadeira libertação que só Ele pode nos dar. Quando nós oramos e nós vemos o Senhor respondendo às nossas orações, isso também fortalece a nossa fé. Lembrando que o não de Deus também é resposta, viu, irmãs? Às vezes a gente espera muito por um sim, né? Mas o Senhor também, Ele também tem não como resposta. E eu vou voltar aqui. Por que ou por quem você tem orado? Vocês receberam um presentinho lá na entrada, não receberam? Um caderno de oração? Amém. Eu quero encorajar vocês a usar esse caderninho. Deixa ele guardado no lugar onde você faz as suas orações diárias. E use, irmãs. Anote ali todos os pedidos de oração. Coloca a data que alguém pediu ou que você sentiu necessidade. E quando você vê que aquela oração foi respondida, se você souber, anote ali também. Às vezes no começo, quando a gente não tem muito hábito de fazer essas orações, pode parecer um pouco chato, né? Nossa, tem que orar por tudo isso. Mas quando você começar, você vai ver que dentro de poucos dias, o dia que você não orar, você vai sentir falta de alguma coisa. E o mais gostoso, você vai perceber a resposta do Senhor para todas essas orações. E eu quero perguntar, quem aqui ora pela família? Quem aqui ora pelo trabalho? Pelo marido, pelos filhos, pela saúde, pela igreja, pelo Rio Grande do Sul, por toda aquela situação que nós temos visto, pelos pedidos de oração que nós vemos. E eu tenho certeza que se a gente continuar, vai dar muito pedido aqui, né? Amém? Porque nós somos mulheres de oração, olha que maravilha. Sabia que orar é uma prova de amor? Você dispensa o seu tempo, você intercede, você vai diante de Deus por alguma causa, por alguma pessoa. Então, orar é uma prova de amor. E se eu fizer uma pergunta para você? Quem você ama acima de todas as coisas? Difícil a resposta, né? Quem será? Deus, amém, é isso mesmo. E abaixo de Deus, aqui nessa terra, quem é a pessoa que você mais ama? Pensa aí um minutinho. Quem é a pessoa que você mais ama aqui nessa terra? Não é uma pegadinha? Amém. O Senhor nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Ok? E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como eu tenho me amado? Irmãs, nós, primeiro é Deus, depois somos nós. Nós devemos nos amar. Não é para nos fazer ou sentir egoísta, o centro das atenções, não. Mas é nos amar com o amor de Deus, porque nós somos filhas preciosas de Deus. Nós somos preciosas aos olhos do Pai. Mulheres virtuosas em quem o Senhor tem grande expectativa. O Senhor não nos criou simplesmente para viver aqui nessa terra, cuidar da nossa família
que é maravilhoso, trabalhar ou isso ou aquilo. Não, ele tem grande expectativa em nós. Então, nós temos que amar a Deus, a nós e o nosso próximo, nessa sequência. Amém? Olha para o seu interior. Você é preciosa aos olhos do Pai. Amém? Então, eu gostaria que você refletisse comigo sobre o seguinte caso. Se orar é amar, você tem que orar por você. E às vezes, irmãs, é mais fácil nós orarmos pelo nosso marido, orarmos pelo irmão que pediu oração, é mais fácil orarmos pelos pedidos de oração da igreja, é mais fácil nós orarmos pela condição do trabalho. Não que isso seja ruim, não, é necessário. Nós temos que orar e temos que interceder. Esse poder está nas nossas mãos. Mas por que às vezes é mais fácil orar por tantas coisas do que por nós mesmas? Será que às vezes é um pouquinho de temor de enfrentar aquilo que está guardadinho ali dentro do coração, que a gente não quer se encontrar com aquilo, não quer trazer aquilo à tona? Nós devemos orar e confessar todas as coisas ao Senhor. Não menospreze aquele sentimento que às vezes você pensa, não, isso não tem nada a ver. Tem sim. E um detalhe, não é porque Deus não sabe, não. Ele sabe de tudo que passa no nosso coração. Mas quando nós confessamos, o Senhor vê que nós temos consciência daquilo que está acontecendo no nosso interior. E aí Ele tem caminho para agir em nós através da oração. Eu gostaria que você refletisse alguns pontos da sua vida. Em algum momento, parece que a sua vida está fora de controle. Às vezes nos sentimos pressionadas, como se os dias estivessem tão ocupados que não conseguimos dar conta de nós mesmas. Ou parece que a nossa vida está estagnada, que não sai do lugar. Será que somos capazes de alcançar o propósito e o destino que Deus tem para nós? Irmãs, nós só vamos saber disso tudo orando, tendo uma comunhão íntima com Deus. E Ele responde. Quando nós oramos, nós nos encontramos no plano de Deus e percebemos para que Ele nos criou. Quando nós oramos, nós aprendemos a viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a nossa vontade. Quando nós oramos, nós aprendemos a reconhecer o que verdadeiramente importa. Isso nos dá a capacidade de distinguir o que é verdade do que é mentira. Orando, nós fortalecemos a nossa fé e nos tornamos também a mulher que nós ansiamos por ser. Nós precisamos aprender a reconhecer as nossas necessidades. Como eu disse, existe um vazio dentro do nosso ser que só Deus é capaz de preencher. É como a luva. A luva ela só serve para a mão, ela não serve para o pé. Dentro de você, esse vazio que às vezes nós sentimos é do tamanho de Deus. Então nós só conseguimos ser preenchidas quando Ele vem para dentro de nós. Salmo 62:5 nos diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O verdadeiro poder está em estarmos cheias da presença de Deus. Só Ele é capaz de nos dar a verdadeira vida. E Deus deseja que nós reconheçamos esse fato, que o verdadeiro poder está nas mãos dEle. E por isso nós devemos ser cheias do Espírito Santo. Efésios 5 fala que nós temos que estar preenchidas do Espírito Santo. E se a Bíblia diz, é melhor nós nos preenchermos, né? Bom, agora que nós já entendemos um pouco da nossa condição, esse foi a primeira parte da palavra, eu quero trazer aqui algumas promessas de Deus para nós. É importante a gente entender como a gente está diante de Deus, a questão das nossas orações e quem somos para Ele. Nós já sabemos que o poder está no Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, que não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação.
nós já sabemos que nós precisamos orar, porque é orando que nós acessamos esse poder. E que tal nós entendermos um pouco das promessas de Deus para a nossa vida? Esse é o segundo ponto, e nós vamos fechar depois com a oração. Eu fui dar uma pesquisada e eu encontrei que na Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus para nós. Irmãs, quando Deus fala, será que Ele vai cumprir ou não? Tem um versículo que diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Às vezes nós confiamos muito na palavra de homens, não confiamos? Mas e na palavra de Deus? Às vezes a gente acredita, mas às vezes a gente não recebe aquilo com aquela força, com aquele poder. Eu vou trazer algumas questões aqui, e é interessante que as promessas de Deus, a maioria delas são muito boas, aprazíveis a nós, mas algumas também são de repreensão. É como se nós disséssemos a uma criança, se você fizer isso, você vai ter uma recompensa. Mas se você fizer de outra maneira, vai ter uma consequência desagradável. O Senhor também nos trata assim, por amor a nós. Bom, vamos lá. Você já sabe que precisa do Espírito Santo, mas às vezes a gente pode pensar assim, como eu consigo mais do Espírito Santo dentro de mim? Lucas 11:13 nos diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se você deseja mais do Espírito Santo, peça ao Senhor, Ele vai te dar. Peça em oração. Aí você pode pensar, mas eu não sei como orar, minha oração às vezes não passa do teto, eu nem tenho palavras, eu não sei orar direito. Se você pensa que não sabe orar, Romanos 8:26 nos diz, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmãs, apenas comece a orar e deixe o Espírito orar em você. Se você sente em algum momento que está sendo tentada por alguma coisa, seja uma tentação no trabalho ou de qualquer outra maneira, se é uma tentação, Mateus 26:41 nos diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor conhece a nossa carne, Ele sabe que nós somos fracas. E aí o que Ele nos diz? Sabe quando a gente está vigiando uma criança que está engatinhando ali, andando na casa, que você fica o tempo inteiro com o olho nela? Isso é vigiar. Vigiar em oração é você estar a todo tempo em oração. E o Senhor vai te livrar daquela tentação. Alguém aqui em algum momento já se sentiu sozinha? Mesmo que foi um sentimento assim, nossa, eu estou me sentindo tão só. Quando você sentir assim, o Senhor nos diz em Mateus 28:20b, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós podemos ler juntas esse versículo? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Você não está sozinha. O Senhor está com você em espírito, em palavra e em verdade. Tome posse disso. E ansiosa, alguém aqui já ficou ansiosa com alguma coisa ou não? Sem paz às vezes? Senhor Jesus, todas, né? Então esse também nós vamos ler juntas, Filipenses 4, de 6 a 7. Vamos ler, irmãs? Não andeis ansiosas de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É interessante que o Senhor nos diz para não andarmos, não vivermos ansiosos, porque Ele nos conhece, Ele sabe que infelizmente a ansiedade aparece no nosso coração. Mas em tudo, todas as coisas, nós devemos ir diante dEle com oração, com súplica e dando graças, porque Ele é o nosso Senhor capaz de nos socorrer. E mesmo que a situação seja difícil demais, você fala, meu Deus, Ele pode te dar paz naquela situação, porque Ele falou. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando que existe uma paz que excede o nosso entendimento. E essa paz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente, em Cristo Jesus. Agora tem um versículo aqui que mexe comigo, porque é a palavra de Deus e ele é muito forte. Já pode até projetar, Lucas? Romanos 8, 28a. Você já se sentiu abalada com alguma coisa? Às vezes parece que as coisas começam a não dar certo e vem assim em cascata, uma coisa atrás da outra, e aí você pensa, Senhor, mas não era isso que eu queria, Senhor, eu estou te servindo, eu estou buscando a palavra, eu estou vivendo a vida da igreja e está acontecendo tanta coisa comigo. Romanos 8, 28a. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você consegue repetir? É só essa parte. Você consegue repetir essa parte, irmã? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Sim ou não? Você ama a Deus, irmã? Então pronto, todas as coisas cooperam para o seu bem. Simples assim. E o Senhor vem sempre nos lembrar, Ele falou, não importa o quê. E você tem dúvida do que Deus pode fazer por você? Quando você pede, você pensa assim, será que Deus pode fazer isso por mim? Será que eu consigo alcançar isso? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente tudo, conforme o poder dele que opera em você. E qual é esse poder? Do Espírito Santo. Como você acessa esse poder? Através da oração. Não é maravilhoso demais esse poder? Amém. E o que o Senhor quer dar a você? Tem uma promessa que Ele nos fala que quer dar algo maravilhoso demais para nós. Vamos ler João 3,16. Aproveita porque é a última da lista, irmãs. Então vamos desfrutar dessa, hein? É algo que o Senhor tem para mim e para você. Toma posse, é Deus que está falando. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você crê nesse Deus poderoso? O que Ele tem para você é a vida eterna. É tão interessante quando eu vivi há pouco tempo, perdi minha mãe, e quando a morte está longe da sua casa, parece que a gente não se preocupa muito com essas coisas, assim, né? Você sabe que é uma eternidade, mas quando você percebe algo acontecendo muito próximo a você, esse versículo é tão real e tão valioso. Por quê? Você sabe que a sua vida, ela não parou ali, 70, 80, 90, 100 anos. Não é só isso, é muito mais. É uma eternidade do lado do Senhor. E é o Senhor quem está nos falando, nós precisamos tomar posse, porque é promessa de Deus. Se eu prometer que vou dar alguma coisa para você, você vai acreditar? Você fala assim, irmã, na próxima reunião eu vou trazer aqui, sei lá, uma caixa de bombom para cada uma. Se eu prometer, você vai acreditar? Irmãs, e aí no meio do caminho eu posso desistir, eu posso estar fazendo uma brincadeira,
mas o que Deus fala não muda. Todas as suas promessas são fiéis e verdadeiras, então tome posse. E é interessante a gente pensar que tem mais umas 8.000 promessas para nós além dessas. Nós precisamos conhecer, todas elas estão na palavra, conhecer e tomar posse, porque é Deus falando conosco. Não é poderoso isso? Isso não muda a nossa vida? Amém. Muito bom. Tomamos posse, então, das promessas através de conhecer e de orar. E aí agora nós vamos para a terceira parte. Nós vamos fazer uma pequena oração individual. Você vá diante do Senhor, a minha orientação, primeiro com gratidão. Agradeça ao Senhor por alguma coisa que vai aparecer aí no seu coração. Depois ore por você também, por alguma coisa que está aí no seu coração. E se tem algum outro pedido, alguma coisa que anseia o seu coração, você também traga diante de Deus. Nós vamos ter uns 3 minutos de oração, e assim que nós acabarmos de orar, nós já vamos desfrutar de um hino maravilhoso. Irmãs, fica aqui o meu recado para você. Ore, ore e ore mais, porque tem muito poder na oração. Ore de joelho, faça súplicas, dê ações de graças ao Senhor, porque tem poder na oração. Ore, irmãs, ore de joelho. Eu sei que tem irmãs que acordam 3 horas da madrugada para fazer oração, e isso é diário. Irmãs, que bênção, que presente. Às vezes o Senhor me acorda por volta de 3, 3:30, eu olho no relógio e falo, meu Deus, eu preciso de orar por alguma coisa. O Senhor está me acordando na hora estratégica. Nós temos o poder em nós, precisamos usar, porque esse poder, ele vem de Deus, e está aqui dentro, ó, é o que Deus tem para nós. Mãos à massa, vamos orar? Amém? Jesus é o Senhor.